Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presbítero Rafa Alves, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 10ª aula e eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento e a relação que o arrebatamento tem com o milênio. Amém? Então pega a sua Bíblia, pega o seu bloco de notas, papel e caneta e vem comigo. Na aula de hoje eu quero falar sobre o arrebatamento, que será um evento que vai marcar a história da humanidade. Nós sabemos que é real a volta de Jesus entre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Acompanhe comigo aí no slide. O arrebatamento e o milênio são dois eventos diferentes, separados por um período de 7 anos. A tribulação, também conhecida como a 70ª semana de Daniel. Daniel 9, 24 e 27. No arrebatamento, descrito claramente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, os crentes serão levados ou arrebatados e se encontrarão com o Senhor. É claro que existe algumas linhas teológicas que não acreditam no arrebatamento. Respeito todas elas, só que eu acredito no arrebatamento e nós vemos claramente que a Bíblia fala sobre o arrebatamento. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. No original significa afastado. Nós vemos aqui que é a questão da igreja do Senhor. Quando a igreja for tirada, o anticristo se manifestará e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Ele aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então aqui nós percebemos que quando a igreja for arrebatada, o anticristo aparecerá. O primeiro evento que vai acontecer na profecia do Apocalipse, primeiro é o arrebatamento. A igreja será arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. E vamos ler também em 1 Tessalonicenses 4,13. Abra sua Bíblia e está escrito assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O dormir aqui está falando em questão da morte, tá? Quando morre, segue-se o juízo, diz Hebreus, tá? Quando morre, segue-se o juízo. E quando Jesus voltar, ele vai trazer de volta aqueles que estão dormindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Continuemos, Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, à vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tomados à força, tá? Tirados de uma forma inesperada. E depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitarem dos mortos, tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nas nuvens, nós acreditamos que é o segundo céu aqui, tá? Que Jesus virá até o segundo céu, tá? E virá para buscar a sua igreja. E encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, como é que eu vou anular o arrebatamento se na Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo sobre esse acontecimento que é tão profundo e real? Não tem para onde eu fugir.
Não tenho que eu achar que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. E segundo alguns estudiosos, vão dizer que esse arcanjo que estará com ele é o próprio Miguel. Estará com Jesus quando ele vir entre as nuvens para buscar a sua igreja de uma forma repentina. Os mortos ressuscitarão e os que ficarem vivos serão transformados e todos subirão numa só grei. Amém? Então, expliquei aqui em questão do arrebatamento, tá? E tô falando que é o primeiro evento que vai acontecer das profecias. Vai ser o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, o anticristo aparece. A igreja não vai conhecer o anticristo. A igreja só saberá o seu número, 666, que na verdade é a sua marca, tá? Então a igreja não vai conhecer. Só vai conhecer o anticristo aqueles que ficarem para a grande tribulação, amém? Daniel 9, 24 a 27, Daniel fala sobre as 70 semanas, que eu expliquei também, e Daniel fala sobre que na última semana será a semana do Messias. Vou pôr na tela para vocês, para a gente terminar a nossa aula de hoje, um evento que você vai ver a primeira e a segunda etapa da segunda volta de Jesus. Acompanhe aí. Na primeira etapa, virá só até as nuvens. 1 Tessalonicenses 4,17. Acabei de ler para vocês. E na segunda etapa, ele pisará os pés no Monte das Oliveiras. Em Zacarias 14:4 está escrito que Jesus vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, na primeira vinda, ele arrebata a igreja. Na segunda vinda, ele pisa os pés na terra, no Monte das Oliveiras. Zacarias disse que o monte ele vai se findar quando Jesus pisar os pés no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras foi na onde ele subiu. Ele subiu e lá ele vai descer no mesmo lugar. Glória a Deus. Então, na primeira etapa, ele virá com rapidez, de uma forma veloz que ninguém verá, né? A igreja será tomada e ninguém verá, e Jesus virá entre as nuvens, em Mateus 24, 27 está escrito. Na segunda volta, ele vai vir lentamente, em Apocalipse 19, ele virá lentamente, todo olho o verá. Quando a Bíblia fala todo olho o verá, eu acredito que nesse momento vai passar nas televisões, todo mundo vai ver, vai ser um acontecimento que o mundo inteiro saberá que Jesus está voltando entre as nuvens para estabelecer o milênio de paz na terra. Na primeira etapa, somente os crentes o verão. Rápido, que ninguém verá, somente os crentes que subirão com ele verão a Cristo. Amém? Na segunda volta, todos o verão. Foi o que eu acabei de falar. Todas as pessoas verão, principalmente os que estiverem em Jerusalém, que vai ver realmente acontecendo lá em Jerusalém. Mas quem estiver morando em outros países, vão ver nas redes sociais, vão ver na televisão, vai ver em todos os canais, vai estar passando esse acontecimento tremendo que vai acontecer na volta de Jesus. Isso aqui é profundo. Tá? Na primeira etapa, ele virá antes do anticristo, tá? Ele vai buscar a igreja antes da tribulação, porque assim também está escrito em Apocalipse que o Senhor guardará a sua igreja, guardará naquele grande dia, do dia mau, o Senhor estará nos guardando. Então não tem fundamento. E na segunda etapa, ele virá para aniquilar o poder e o império do anticristo, tá? E na segunda vinda, ele virá com a igreja. Lembra os textos que eu falei para vocês? E também em Judas, versículo 14, está escrito que o Senhor virá com seus milhares de anjos e santos. Aqui está falando também uma palavra profética, de uma revelação da volta de Jesus com a igreja, em Judas, versículo 14. E vemos aqui na primeira etapa que ele virá para a noiva, ou seja, para o matrimônio. Ele virá buscar a sua noiva para o casamento. Amém? Isso aqui é lindo demais, porque vai ser um casamento, o arrebatamento vai ser o casamento do Cordeiro com a igreja, de Jesus com a igreja. Glória a Deus. Ele virá para buscar a sua noiva. Tá? E na segunda etapa ele virá com a esposa. Sabe por que esposa? Porque já vai ter se casado no arrebatamento.
né? Porque a gente entende sobre as bodas do Cordeiro, né? Que as bodas do Cordeiro é um símbolo de uma festa que haverá, que Jesus buscará a sua igreja para comemorar essa festa de casamento, que é das bodas do Cordeiro. E quando Jesus voltar na segunda etapa, ele voltará com a noiva do Cordeiro. Ou seja, ele já estará casado com a igreja. Glória a Deus. Então hoje nós somos a noiva do Cordeiro, né? Estamos preparando para o casamento, que já está tudo preparado. Só basta o Cordeiro voltar, Jesus voltar, para buscar a sua noiva no altar de Deus, para que celebre a festa do casamento. Glória a Deus. Ele virá antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito, irmãos. Eu estou trazendo textos bíblicos para você, para que você não tenha dúvida da nossa aula de hoje, tá? E na segunda etapa, ele virá para acabar com a grande tribulação. Haverá aquela guerra, aquela batalha do Armagedon, tá? E o Senhor, ele vai vir para acabar com o governo do anticristo, lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo vivos, Satanás será preso e nós conhecemos a história. Mas hoje eu estou falando do arrebatamento da igreja. Então aqui eu estou mostrando para vocês na aula de hoje essas duas etapas que nós vamos ver entre a segunda volta de Cristo, entre a primeira etapa e a segunda etapa. Lembrando, a primeira vinda de Cristo foi fisicamente entre os homens, pisando na terra entre os homens. É a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será duas etapas. É o que eu estou explicando. A segunda vinda de Cristo será em duas etapas. A primeira etapa e a segunda etapa. Você acompanha no seu quadro aí que eu estou deixando para você. E você vai entender claramente o que eu estou dizendo, amém? Então a relação que o milênio tem com o arrebatamento é muito simples. Primeiro vai ser o arrebatamento. 7 anos, acabou os 7 anos, vem entre o milênio de paz. Amém? Então é muito simples a aula de hoje. Eu foquei mais no arrebatamento porque é o nosso tema principal, é o arrebatamento. Na nossa próxima aula nós vamos aprender como a tribulação tem a ver com o milênio, é relacionada ao milênio. Como a tribulação está relacionada ao milênio. Na próxima aula estarei falando sobre a tribulação. É claro que eu não vou poder falar tudo porque não é uma aula específica só para a tribulação, mas estarei falando um pouco o que vai acontecer na tribulação e o que vai acontecer no céu durante os 7 anos. O que vai acontecer no céu durante os 7 anos, o que a Bíblia diz, e o que vai acontecer na terra durante os 7 anos. Se você ainda que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like para ajudar o nosso canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Fico por aqui, presbítero Rafa Alves. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.